Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Renato Silva na área para a gente falar hoje de adição algébrica com números inteiros depois da vinheta. É isso aí galerinha, então sem mais delongas é o seguinte, a gente está numa vibe de gravação de aula sobre operações com números inteiros, tá? Então a gente já tem aqui a gravação de adição e subtração com números inteiros, tá? E agora a gente vai falar sobre adição algébrica, que é digamos assim, uma aula a mais, tá bom? É quando você já pega o macete de somar e subtrair com números inteiros. Então, o que é uma adição algébrica de números inteiros? Conceitão para você. Toda expressão algébrica, olha só, algébrica, que, faltou a perninha do que, contém somente as operações de adição e subtração, representa adição algébrica, tá? Então, eu vou resolver uma conta que só tem adição e subtração, é uma adição algébrica, tá? E nas aulas que eu já gravei, se você não assistiu, dá uma procurada aí no canal, que tem uma playlist só de números inteiros, tá? E aí eu já expliquei para ti o seguinte, ó. Para tu entender isso aqui, um bizu que eu ensino para a galera é o seguinte. Toda vez que tu olhar para um número positivo, tu considera ele como saldo. E quando tu olhar para o número negativo, tu vai considerar ele como dívida. Isso aqui ajuda pra caramba você resolver uma conta. Então olha aqui o exemplo 1 aqui, ó. Tu pega uma conta dessa daqui, ó. Cara, tu não faz ideia a quantidade de aluno que tem dificuldade de fazer uma conta dessa. Só que quando você pega essa ideia, isso já diminui bastante a nossa dificuldade. Por quê? Qual é o macete aqui? Ó? Quando você olha para uma expressão dessa, nós temos uma adição algébrica, porque eu só tenho as operações de adição e subtração com números inteiros, tá bom? Qual é a dica aqui para você resolver essa conta bem legalzinho? A partir do momento que você sabe que números positivos são saldos e negativos são dívidas, tu olha para essa expressão e tu vai pensar assim, eu vou pegar todos os meus números positivos, no caso aqui eu tenho o mais 40 e eu tenho o mais 21, são os meus saldos. Eu vou reunir esses saldos e vou colocar o sinal de positivo aqui. Então, quanto é que eu tenho de saldo? Mais 61, concorda comigo? Porque quando tu reúne 40 com 21, dá 61. Agora eu vou pegar todas as minhas dívidas, que é o menos 17, o menos 16 e o menos 33. Então, isso aqui são dívidas. Então, quando você está devendo para alguém, você tem que reunir essas dívidas para você ver o total da sua dívida. No caso, quando eu reuni o menos 17, o menos 16 e o menos 33, a tua dívida total é de menos 66. E no final, galera, é o seguinte, olha como é simples. Se eu tenho, aí outro bizu, tá? Tu considera isso aqui como real. Então, tu pensa assim, ó. Se eu tenho 60 mais 61, é porque eu tenho 61 reais. E eu tenho uma dívida de 66. Então, é lógico que o dinheiro que eu tenho, que é saldo mais 61, não é suficiente para pagar minha dívida. Vai ficar faltando 5 reais. Se ficou faltando, é porque é dívida, eu estou devendo. Então, olha só. O resultado do exemplo 1 dessa adição algébrica é menos 5. Pegou a visão? Eu espero que sim, tá bom? Só que não é só isso, tá bom? Numa adição algébrica, o nível vai aumentando. A partir do momento que você pega essa ideia que você entende que número positivo é saldo, negativo é dívida, vai aparecer parênteses, colchete, chaves e etc e tal, tá? Então, aqui o exemplo 2, eu vou te mostrar situações com parênteses precedidos de sinal positivo. Essa palavra aqui é sinal, tá, galera? Então, olha só. Tu tem um número, aí tu vai ter um parêntese, só que depois do número, a precedência é um número positivo. O que tu vai fazer? Tu vai trocar o sinal do que tá lá, ó. Se aqui é mais, lá dentro vai permanecer menos. Então, vai ficar assim, ó. 10... Quando aqui for mais e aqui for menos, vai continuar menos. Menos 6. Tá bom? Outra dica é o seguinte. O meu olho está enxergando o quê? Sinais diferentes. Para eu eliminar esse parênteses, eu tenho que fazer o jogo do sinal. Quando o meu olho enxergar sinais diferentes, vai ficar menos. 10 menos 6.
4. 4 o quê? Positivo. Porque agora esse 10 ele é positivo. Quando ele não apresenta sinal é porque ele é mais 10. Então, veja, tu tem 10 reais, tu tem uma dívida de menos 6, tu paga essa dívida e sobra 4 reais para ti. Tá bom? Continuando aqui o segundo asterisco. Olha só. Agora eu tenho dois números lá dentro do parênteses. Então, olha só. Eu tenho uma dívida aqui de menos 7, mais... Só que essa dívida de menos 7, ela vai esperar o resultado do parênteses para eu poder resolver a minha conta. E o que é que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho uma dívida de 5 reais e eu tenho um saldo de 4 reais. Pergunto a ti, dá para pagar essa dívida? Não, porque se eu tenho 4 reais e eu tenho uma dívida de 5 reais, eu vou ficar devendo 1 real. Segue o fluxo. Menos 7... Olha aqui, agora para tu resolver essa conta, tu tem que se perguntar, ora, eu estou enxergando o sinal de mais e de menos. Qual é o que vai ficar aqui? É o mais ou é o menos? Quando o meu olho enxerga sinais diferentes, prevalece o negativo. O que é que nós temos aqui? Ó? O que eu falei para ti lá no início? Quando tu enxergar sinal negativo, são dívidas. Então, tu tem duas dívidas. Qual é o total da tua dívida? Menos 8. Tá bom? Menos 8. Aqui, ó. Tranquilaço? Olha o exemplo 3. Quando depois do número vai prevalecer sinal negativo. Então, olha aqui. Eu tenho 10 menos 6. Agora aqui o bizu é o seguinte, ó. E agora, se eu tenho menos com menos, vai prevalecer o sinal de menos? Não, calma. Vai ficar 10. O que eu estou enxergando? Sinais iguais ou sinais diferentes? Sinais iguais. Quando eu for fazer o jogo de sinal e o meu olho enxergar sinais iguais, eu vou colocar mais, ó, mais 6. Esse 10, ó, esse mais 6 é o sinal do 6. Cadê o sinal do 10? Tá aqui. Quando não aparece, é porque é mais. Sinais positivos eu tenho o quê? Eu tenho saldo, né? Ó. Então, eu tenho dois saldos. O que eu vou fazer? Eu vou reunir os meus saldos. Então, a resposta disso aqui é mais 16, tá bom? Olha o outro asterisco aqui, ó. Menos 7, menos, tá? E o que eu vou fazer agora? Esse menos 7, ele vai subtrair o resultado do parênteses aqui, ó. Agora, o que eu tenho dentro do parênteses? Já fiz aqui em cima, ó. Eu tenho uma dívida de 5 reais e um saldo de 4 reais. Isso vai prevalecer uma dívida. Por quê? Porque eu só tenho 4 reais e eu estou devendo 5. Não dá para pagar minha dívida, vou ficar devendo 1. Agora pensa, ó, menos 7. E agora eu tenho que fazer o jogo de sinal. E aí, eu tenho dois sinais negativos. Eu vou repetir o sinal de menos? Ou o que acontece? Não, o meu olho está enxergando o quê? Sinais iguais. Quando o meu olho enxerga sinais iguais, é porque vai ficar mais, ó. Vai ficar mais 1. Agora vamos lá, pensa. Número negativo é dívida, então eu tenho uma dívida de 7 reais. Sinal positivo é saldo, eu tenho um saldo de 7 reais. O saldo que eu tenho dá para pagar minha dívida? Lógico que não. Como é que eu vou pagar uma dívida de 7 reais apenas com R$1? Eu vou ficar devendo 6 reais. Tranquilo? Então, essa primeira parte, galera, foi para te dar uma introdução como é que tu vai se comportar quando não tiver parêntese, né? Como é que eu reúno os meus saldos e as minhas dívidas e no final eu faço o comparativo. Quando tiver parêntese, né, eu vou ter que resolver primeiro o parêntese para desenrolar a conta. Tranquilaço? Aí agora aqui a gente vai trazer outros exemplos, tá bom? Então, olha só, vamos praticar. Ali foi só o ensaio, tá bom? Então, olha só, encontre o valor de cada expressão algébrica a seguir. Olha o item A. Ele só quer saber se você aprendeu a fazer o jogo de sinal. Ó. Qual é o sinal que vai prevalecer aqui? Se meu olho está enxergando sinais diferentes, é porque vai ficar menos o quê? Menos 9. O item A já foi. Simples. Tranquilo? Olha o item B. 7. Agora, esse 7, ele quer somar com o resultado do parêntese. O que eu tenho no parêntese? 6 menos 3. Se esse 6 não tem sinal, é porque ele é positivo. Então, a resposta aqui é 3. Ó. Então, a resposta desse parêntese aqui, ó, é 3. 7 mais 3 igual a 10. Resposta final. Tranquilo?
Olha o item C. 1. E esse 1 quer subtrair o resultado do que você tem dentro do parênteses. Agora vamos analisar. O que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho uma dívida de R$1 e eu tenho um saldo de R$5. É lógico que o que eu tenho dá para pagar a minha dívida e sobrar alguma coisa. Vai sobrar quanto? Vai sobrar mais 4. Né? Estou devendo R$1 e eu tenho 5. Vai sobrar 4. Então vai ficar 1. E agora, ó, eu tenho que fazer o jogo do sinal aqui agora. Ó. Vai ficar mais ou vai ficar menos? O que o meu olho está enxergando? Sinais diferentes. Então, vai ficar menos 4. Então, veja, a resposta disso aqui vai ser igual a menos 3. Por que menos 3? Porque eu tenho R$1 e eu estou devendo R$4. Então, eu vou continuar devendo menos 3. Tá? Olha o item D. O item D agora tem só um sinal lá fora. E esse sinal ele quer interferir no resultado do parênteses. O que eu tenho no parênteses? Se esse 1 aqui não tem sinal, é porque ele é positivo. Então, eu tenho 1 mais 1, forma 2. Então, vai ficar assim, ó, mais 2, menos 4. E isso entre parênteses. Então, eu tenho um saldo de R$2 e uma dívida de R$4. O que eu tenho não dá para pagar minha dívida. Eu vou continuar devendo R$2. Só que tem um sinal de negativo lá fora. Então, menos com menos, ó, sinais iguais, vai ficar mais 2. Então, o resultado dessa conta é mais 2. Olha o item E. O 32, né, quer trabalhar com esse menos 40. Então, vai ficar o 32. Só que esse 32 ele tem que somar ou subtrair com o 40. Tem que fazer o jogo do sinal. Sinais diferentes fica menos, tá? Então, olha só, o 32 ele é positivo, então é mais 32. Você tem R$32 e você está devendo R$40. É óbvio que o que você tem não dá para pagar a dívida. Você vai ficar devendo R$8. Tranquilo? Eu vou dividir aqui, ó, para a gente não se atrapalhar, tá bom? E vamos para cá. Agora, olha aqui o que aconteceu aqui agora. Agora, no item F, tá? Eu trouxe já exemplos com colchete e parênteses. Então, veja. O que vai acontecer aqui agora? Então, primeiro, a gente vai ter que obedecer a hierarquia. Quando eu pegar uma situação como essa, primeiro eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses e depois o que está dentro do colchete. Então, a gente vai começar repetindo aqui esse 30, mais, vamos abrir o colchete, menos 16, menos. Agora, eu preciso resolver o que está dentro do parênteses. Ó. O que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho um saldo de R$10 e uma dívida de R$7. Vai sobrar R$3. Ó. Então, vai sobrar R$3. Tranquilo? Viu só? O parênteses já desapareceu. Então, vai ficar 30 mais. O que eu tenho dentro do colchete? Eu tenho dentro do colchete duas dívidas. 16, menos 16 e menos 3. Isso vai ficar menos 19. Tá bom? Aí, olha, vai ficar 30. Agora, esse 30, ele vai somar ou ele vai subtrair com o 19? Tem que fazer o jogo do sinal. O que o meu olho está enxergando? Sinais diferentes. Então, vai ficar menos 19. Tá bom? Então, tu tem, ó, R$30 agora, que esse 30 é positivo, e tu tem uma dívida de R$19. Quanto que vai ser? Mais 11, né? Então, vai sobrar R$11 para você, que é o resultado final desta conta. Tranquilo? Olha aqui o item G. O item G agora, a gente tem dois parênteses, ó. Então, a gente tem o 18, ó, 18 menos. Aí já apareceu um parêntese aqui. Tá vendo que o 14 não está apresentando o sinal dele? Esse sinal aqui pertence ao 15. Então, o 14 não tem sinal porque é positivo. Então, é 14 mais 15, vai ficar 29. Então, vai ficar mais 29. É o resultado do primeiro parêntese. Menos colchete 13 menos. Aqui eu tenho 16 menos 21. Então, veja, o 16 não apresenta sinal. Então, é porque
ele é positivo. Então é como se você tivesse R$16 e uma dívida de 21. Você vai ficar devendo 5. Fecha o colchete. Aí bora lá. 18. Agora esse 18, ele vai subtrair ou ele vai somar com 29? Tem que fazer o jogo de sinal. O meu olho está enxergando o quê? Sinais diferentes. Vai ficar menos 29. Menos colchete 13. Esse 13, ele vai fazer o quê? Ó, tem sinais iguais. Quando o meu olho está enxergando sinais iguais, é porque vai ficar mais. Tá vendo? Com calma você consegue. Então, vai ficar ó, 18 menos 29 menos 13 mais 5 são 18. Aí, olha que interessante. Esse 18, ele não está apresentando sinal, então ele é porque ele é positivo. Olha o que acontece aqui de interessante. Se tu tem um 18 positivo e um 18 negativo, se anula, porque é como se tu tivesse R$18 e tem uma dívida de R$18, anulou. Sobrou quem? Sobrou menos 29, que é o resultado dessa conta. Menos 29. Tranquilaço? Olha o item H para a gente finalizar a aula de hoje. Então, o item H, eu tenho 3 parênteses agora. Então, olha o que eu vou fazer. Então, a gente vai pegar aqui o primeiro parêntese. O que nós temos no primeiro parêntese? Nós temos uma dívida de R$5 e um saldo de 3. Então, eu vou ficar devendo R$2. Menos, olha o segundo parêntese. Eu tenho R$5 e eu estou devendo 9. Eu vou ficar devendo R$4. Mais, olha o outro parêntese. Eu tenho R$8 e vou diminuir uma dívida de R$1, vai ficar 7 menos 11. Aí bora lá. Menos 2. Agora o meu olho está enxergando sinais iguais. Vai ficar mais 4, mais 7 e menos 11. Lá no primeiro exemplo da aula de hoje, eu mostrei para ti como é que eu resolvo uma conta dessa sem sofrimento. Porque eu te expliquei hoje que quando eu olhar para número negativo, são dívidas. Então, ó, eu tenho uma dívida aqui de R$2 e tenho outra dívida de R$11. Qual é o total da minha dívida? O total da minha dívida é menos 13, porque se eu reunir essa dívida com essa dívida, o total da minha dívida é menos 13. E o meu saldo? O meu saldo é porque eu tenho um saldo de R$4 e outro de 7. Fica 11. Agora vamos lá, olha só. Eu tenho um saldo de R$11 e uma dívida de menos 13. É óbvio que o que eu tenho não dá para pagar a minha conta. Então a resposta aqui será menos 2. Tranquilo? A minha conta será menos 2. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre adição algébrica. Espero que tu tenha curtido. Se tu curtiu essa aula, deixa o like, não custa nada, tá bom? Para que o YouTube sugira essa aula para outras pessoas que estão estudando esse assunto e precisam de ajuda. Se tu não é inscrito no canal do Professor Renato, se inscreve e até a próxima aula. Um abraço, ó, coraçãozinho, ó. Fui!